9h03, nós estamos em contato aqui na Rádio Bandeirantes com a Procuradora de Justiça, ex-secretária de Justiça do Governo do Estado de São Paulo, Heloísa Arruda, que está conosco hoje aqui no Jornal Gente para falar um pouco mais sobre estratégias, né, de combatermos o problema da Cracolândia no centro de São Paulo. Nessa longa série, até uma campanha que a Rádio Bandeirantes tem feito para apontar caminhos, né, para as nossas autoridades, daquilo que foi feito e não deu certo ser feito, das mudanças legislativas que nós tivemos ao longo do tempo e também das experiências, né, que cada um dos atores tem em relação a esse assunto. Então já ouvimos aqui especialistas da área da medicina, especialistas na legislação, autoridades, pessoas que já passaram aí pelo poder e já lidaram com esse problema. E agora a gente traz então a doutora Heloísa Arruda, que é uma pessoa muito respeitada, né, no trabalho que fez na Cracolândia enquanto esteve à frente da Secretaria da Justiça. Secretária, muito obrigado por atender o nosso Bandeirantes e topar conversar com a gente sobre esse assunto tão sensível, né? Como é que a senhora está acompanhando essas ações da polícia, da prefeitura, do governo do estado lá na região da Cracolândia? É por aí que nós vamos conseguir resolver o problema? Bom dia. Bom dia Pedro Campos, bom dia Sônia Blota, bom dia aos ouvintes da Rádio Band. É uma alegria poder falar com vocês, compartilhar um pouco da experiência que eu tive durante 4 anos como secretária da Justiça e depois durante 2 anos como secretária de Direitos Humanos. Eu acho que algumas das medidas que estão sendo tomadas áreas, ou seja, a dispersão de um grande fluxo de pessoas usando drogas num local público era necessário. É inadmissível o que estava acontecendo. A comercialização de drogas a céu aberto, com banquinhas instaladas, oferecendo a droga e os usuários naquela mazela que nós assistimos à inteira disposição dos traficantes. Isto não é possível, isto é inaceitável. Os locais no mundo que lidaram com essa situação começaram por este caminho, não permitir grande fluxo de usuários num local só, porque eles ficam disponíveis para os traficantes. Mas eu acho que outras medidas podem e devem ser tomadas. Doutora Heloísa, e justamente quanto a essas medidas, a gente discute muito aqui no Jornal Gente a questão da internação compulsória. Cada autoridade cumprindo o seu papel, né, para o fim das Cracolândias, no caso dessa especificamente em São Paulo, né, eu falo Cracolândias porque a gente tem outros exemplos no mundo, e de cidades que conseguiram vencer esse problema. E agora, da internação compulsória no Brasil, eu gostaria da sua posição e da explicação do porque muitas famílias precisam, às vezes, de uma ajuda que vem de fora, né? Porque não vai partir do próprio viciado. Sim. Vamos, então, Sônia, definir melhor as modalidades de internação, não que eu só defenda, mas que estão na lei brasileira, nas leis brasileiras. Então, nós temos 2 leis, uma é a Lei de Saúde Mental e temos outra lei que criou o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, que prevê 3 modalidades: a internação voluntária, aquela que o próprio usuário dependente químico busca ajuda, quando ele ainda tem lucidez para isso, ele quer modificar sua vida, quer sair da vida da dependência química. Temos a modalidade que é a internação involuntária. Esta está prevista com todos os seus parâmetros nesta nova lei, que é a Lei 13.840 de 2019. Quando ela é possível? Quando um familiar requer a internação do dependente químico, do seu ente querido, ou quando alguém do sistema de saúde, pode ser um funcionário do sistema de saúde, um funcionário da área de assistência social, percebe a necessidade da internação involuntária. A internação involuntária acontece de que maneira? É feito um pedido a um médico que possa atestar a necessidade desta internação. Constatada esta necessidade, o médico fornece um atestado que pode ser entregue a uma clínica que interna dependentes químicos,
ou ao Serviço Público de Saúde, que deve ter vagas para esta modalidade de internação. A internação involuntária acontece subsidiária, ou seja, só quando o dependente químico não quiser mesmo ser internado. E quando nós falamos em internação, nós queremos dizer o quê? De um apoio médico para que a pessoa seja hospitalizada ou internada numa clínica. É diferente de outras entidades que cuidam do pós-internação, não é? Que são comunidades terapêuticas que fazem o que nós chamamos de acolhimento. Existem pessoas, Pedro e Sônia, que não têm mais condição de dispor sobre o seu próprio destino. Estão jogadas nas Brasil, estão cometendo crimes contra os seus familiares, furtos, agressões dentro das casas, e estas pessoas precisam de um apoio inicial que deve ser a internação involuntária. Não é algo da minha cabeça, é algo que está na lei brasileira, mas que não conta hoje com um apoio firme de enfrentamento deste problema nas muitas unidades da federação. Quando então, a senhora esteve nas secretarias, doutora Heloísa, a senhora teve contato com familiares, né, acredito eu, desses dependentes químicos. O que eles falavam para que era a conversa? O que as famílias esperam do poder público? Que aqui nós estamos falando de família pobre, porque família, quando tem recurso e tem algum problema de droga dentro da família, eles levam para uma clínica, põe no carro, paga, né, uma quantia alta, que a gente sabe que esse tipo de tratamento é caro, e aí a pessoa fica trancada lá na clínica até conseguir se recuperar, né? Sim, Pedro, eu não só no tempo em que eu era secretária, mas agora eu continuo recebendo informações sobre esse assunto. Os relatos são diários. Eu posso contar coisas que aconteceram a semana passada e por vezes são as coisas mais cruéis, referentes ao quê? Ao drama, principalmente das mães que querem tirar os filhos do caminho da drogadição. Porque quando a gente diz assim, o caminho da drogadição, nós não vamos pensar no adolescente que está consumindo maconha dentro do quarto dele. Nós vamos pensar que isso pode ser o primeiro passo para o ingresso num mundo que é cruel e que chega a uma droga terrível que é o crack. Muitas das mães estão em que situação? Implorando para que seus filhos sejam internados, porque eles estão jogados nas cracolândias a fazer o quê? Pegar o dinheiro para pagar o traficante. E se eles não pagarem o traficante, eles podem ser torturados e podem até ser mortos, tá? Eu tenho um relato de um fato que aconteceu em Ribeirão Preto, que me foi passado por um grupo que está se formando, né, que se chama Mães Unidas pela Internação Involuntária, que é a Renata Brunelli. Ela me disse o seguinte, que a semana passada em Ribeirão Preto, uma mãe a procurou porque a filha estava devendo para os traficantes, ela foi em casa, vendeu o que tinha dentro da casa, pagou os traficantes ainda na fogueira e retornou para casa toda queimada, tá? A mãe acolheu, isto aconteceu no dia 18 de maio, tá? A mãe acolheu em casa e ela passou a noite dormindo e no dia seguinte ela já tinha retornado para a vida do crack. Então, esta é a realidade dos familiares dos dependentes químicos, não é? Doutora Heloísa, é muito importante isso que a senhora está contando, porque o argumento, né, para falar contra as internações, essas que estão na lei, como a senhora bem descreveu, é que seriam formas de violência, mas não existe forma maior do que deixar o viciado a Deus dará. Sem ajuda, essas famílias sofrendo o que estão sofrendo. Eu tive a oportunidade na reportagem de conviver com muitas dessas famílias em reportagens. E qual família no Brasil não tem um caso conhecido de sofrimento por conta das drogas? Então, o que é a violência? A violência é você fechar os olhos e deixar tudo como está? Ou, para você combater a violência, você interna compulsoriamente uma pessoa que precisa. Esse eu acho que é o grande debate que a sociedade se faz hoje, né? Se pergunta. Exatamente, Sônia. E o que eu digo é o seguinte, que, na verdade, na medida em que nós deixamos moças, mulheres, à disposição de trazadas sexualmente para pagarem pela droga, isto é que é negação de direitos humanos.
Isto é o que vai contra uma lei que existe usadas sexualmente para pagarem pela droga. Isto é que é negação de direitos humanos. Isto é o que vai contra uma lei que existe no Brasil desde 2001, não é? Que é a Lei da Saúde Mental, e que tem uma série de direitos que devem ser assegurados à pessoa portadora de doença mental. E o dependente químico é um doente mental. Então ele tem o direito de não ser abusado de qualquer forma, por traficantes, por outros usuários. É um direito dele, que lhe é assegurado. E o paralelo que eu sempre faço é o seguinte: se nós virmos uma pessoa hoje nas ruas, caída porque teve uma convulsão, ou teve, por exemplo, uma parada cardíaca, nós vamos socorrer, né? Isso é o dever público, do serviço público de saúde, é socorrer. No entanto, dezenas, milhares de pessoas jogadas nas ruas, convulsionando porque usaram as drogas, no meio do lixo, e as autoridades, até assim, contidas por questões ideológicas, não podem chegar perto porque dizem assim, não é uma opção dele usar a droga. A partir de um certo momento não é mais uma opção dele, é uma necessidade que o corpo dele não consegue suportar sem estar se alimentando novamente com o uso da droga. Então é necessário, por vezes, um período de internação involuntária para que ele, em lucidez, possa dizer, não é o meu tratamento. E isto acontece na maioria dos casos. Quem entra numa internação involuntária, com o passar do tempo, por vezes é um período pequeno, 1 semana, 15 dias, a pessoa diz assim, agora eu quero me tratar, porque ela tem condições lucidamente de decidir sobre o seu destino. Doutora Heloísa, a senhora mencionou a Lei 13.840 de 2019, que traz essa previsão. A pergunta aqui é a seguinte: por que essa lei não está sendo cumprida? Tem pouca vaga para internação involuntária, para internação compulsória? A justiça existe de alguma forma no caso da internação compulsória? Existe algum tipo de resistência médica? Por que essa lei ela não está sendo utilizada para esses casos que nós estamos mencionando aqui? Pedro, eu acho que são duas as questões. A primeira você já apontou, falta de vagas no sistema público de saúde. Hoje, se uma mãe pedir a internação involuntária do seu filho e conseguir, né, um laudo médico dizendo que é necessária a internação, ela vai lidar com um drama que é a falta de vagas. São poucas as vagas nos hospitais gerais e são poucas as vagas conveniadas realizadas. Então, este drama é um drama da população pobre, porque a pessoa que tem condições financeiras vai vender o imóvel para bancar o tratamento do filho. A verdade é essa, né? Então, este é um drama cruel das pessoas mais pobres do nosso país. A segunda questão, eu digo que é uma questão ideológica, sem dúvida alguma, que é dizer assim, não, a pessoa tem de querer se tratar para que ela possa ser submetida a uma internação. Então, em algumas situações, nós temos resistência até do Serviço Público de Saúde, quando para dizer, esta pessoa precisa ser internada. Se uma pessoa hoje for num CAPS, né, num Centro de Apoio Psicossocial, um CAPS-AD, Centro de Apoio Psicossocial para Álcool e Drogas, sem dúvida, a primeira indicação, e eu não vou dizer que está incorreta, é de que essa pessoa seja tratada de uma maneira extra-hospitalar, não é? Antes de ser hospitalizada. Só que algumas mães não tem como levar o filho até o CAPS. Um moleque não quer ir, a menina não quer ir, já está tão viciado, não é? Tão comprometido que não quer fazer o tratamento. E ficam estas resistências até que chegue o momento da internação involuntária, não é? Nós não estamos falando de nenhuma crueldade, é um médico que certifica a necessidade dessa internação. Então, eu acho que existem duas coisas, a questão ideológica e, sem dúvida alguma, a falta de vagas. E o problema fica muito comodamente resolvido para as autoridades públicas, Pedro, no seguinte sentido: a mãe cuida, né? O pai cuida, a família cuida. Deixa esse problema, quem tem que cuidar é a família. Mas, por vezes, a família não está mais dando conta. Passada, viu, doutora Heloísa? Eu estive lá na Cracolândia, né?
E transmitimos parte do programa de lá. A dona Jane Xavier foi lá e ela falou que ela tinha que lutar sozinha com isso, porque ela não tinha uma estrutura familiar que pudesse dar apoio. Ela contou o caso do filho dela, né, que foi viciado, morreu lá numa das Cracolândias aí, vítima do crack. E ela contou todo o drama, foi um depoimento emocionante que chamou muito a atenção do nosso ouvinte aqui, pela clareza, pela forma como ela expôs o problema da família. E ela falou que não é fácil, né? Quem tem algum problema de droga na família, que não seja o caso, que às vezes essas pessoas vão buscar ajuda com amigos, vão para casa de familiares, enganam, roubam, furtam, batem. É um problema sério mesmo no seio familiar. E por isso é importante essa informação que a senhora traz, que muitas famílias querem isso, muitas famílias buscam isso, e o sujeito que está naquela situação não tem capacidade de se determinar, não tem capacidade de escolher e nem de pedir ajuda às vezes, né? E as famílias cansam, né, doutora? Também. É uma doença que espalha para a família toda. Sem dúvida alguma. Nós dizemos assim, quando há um dependente em casa, a família toda adoece. Não são poucos os relatos de desagregação familiar, separação de casais, não é? Revolta dos outros filhos, porque o drama é imenso, é a família toda que adoece. Por isso é que a proposta sempre cuide do dependente químico e cuide da família também, com grupos de apoio, como é o caso do Amor Exigente, do Naranon e outros grupos de apoio para os familiares, porque eles não dão conta sozinhos. A dimensão do problema é a seguinte, é uma experiência pessoal, não é? Em 2012, quando terminei assim, gerenciando um programa que foi instalado dentro de um equipamento público, que foi o Cratode, na cidade de São Paulo, ali na região da Luz. E nós anunciamos um dia antes, olha só, foi de uma maneira inocente, porque sinceramente eu não tinha dimensão desse problema. Mesmo a minha experiência anterior como promotora de justiça na área criminal, não me trazia a dimensão desse problema. E nós anunciamos, olha, ali nós vamos ter médicos, assistentes sociais, psicólogos, juízes, promotores e advogados para que as internações aconteçam de maneira rápida, se for necessário. Nós falamos isso num dia, anunciamos assim, no jornal. No dia seguinte, a fila saía da porta do Cratode, na rua Prates, e ia até a José Paulino e dobrava no Parque da Luz. Era imensa. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assustada, eu falei, e agora? Né? Liguei para o governador, entrei em contato com ele, falei, nós vamos precisar montar uma estrutura muito maior, porque o que está acontecendo aqui está totalmente fora do que nós havíamos dimensionado. E assim nós começamos os nossos trabalhos, não é? Era muito mais de mães e pais e filhos clamando pela internação dos seus entes queridos, né? Então, assim, relatos eu tenho dezenas para contar, de dramas, não é? De situações de sucesso, algumas de insucesso. A Jane mesmo foi uma das pessoas que nós atendemos lá, mas eu teria centenas, talvez milhares para contar, e que estão acontecendo todos os dias, não só na cidade de São Paulo, mas no estado e no Brasil afora. Doutora Heloísa Arruda, como que a senhora... Pois não, Sônia. Desculpa, Pedro. Eu ia perguntar, como que a senhora sente a informação? Ela está chegando para a população, a impressão de que está precisando, eles precisam saber onde procurar? Por exemplo, quando a gente fala do CAPS, quando a gente fala da ajuda, se está faltando uma divulgação maior por parte das autoridades? Eu não tenho dúvida de que falta esta informação. Até porque a informação, Sônia, vai formar aquela fila na porta do Cratode, que eu disse que tive que conviver e gerenciar no ano de 2012, 2013, né? Então é assim, olha, vamos manter a informação quando a pessoa vier procurar por ela no Cratode, né? Ou nos CAPs. Então é muito importante a mobilização da sociedade civil, das organizações não governamentais, dos grupos de mães, não é? De outras organizações como o Amor Exigente, que divulgam quais são os direitos dos dependentes químicos e dos seus familiares, né? Porque a pessoa acha assim, não, eu não tenho direito nenhum.
eu não posso buscar o serviço público porque sou eu que tenho que dar conta dessa situação. E não é bem assim. Nós temos direitos que são assegurados em lei no Brasil. Leis que não estão sendo adequadamente... Doutora Heloísa Arruda, procuradora de Justiça, ex-secretária de Justiça, ex-secretária de Direitos Humanos, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui as suas experiências, né, em combate à Cracolândia e falar sobre essa questão da internação, que é muito relevante para esse debate que está sendo intensificado aqui ao longo dos últimos dias na Rádio Bandeirantes. Um prazer falar com a senhora. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, muito obrigada e sucesso aí. Obrigada, Pedro, obrigada, Sônia, aos ouvintes da Band. Rede Bandeirantes de Rádio.